Você sabe a diferença entre métricas, indicadores e KPIs? É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Olá, eu sou Maria Bezada, especialista em análise de dados, e aqui você vai aprender tudo o que você precisa saber para ser uma pessoa mais analítica e crescer profissionalmente. O assunto de hoje é a diferença entre métricas, indicadores e KPIs. Se você já analisou um relatório na sua empresa ou na sua área, com certeza você já ouviu esses termos, porque métricas, indicadores e KPIs estão o tempo todo num negócio. Mas qual que é a diferença entre eles? Vamos discutir isso um pouquinho. A gente vai começar pelas métricas. Afinal, o que são as métricas? As métricas são os valores brutos usados para mensurar, medir, monitorar os processos de forma simples e objetiva. Então guarda isso. Métricas são os valores brutos, são as informações cruas do seu negócio, da sua venda, do seu produto. As métricas, elas são o ponto de partida para a criação dos indicadores de desempenho. As métricas podem ser de vários tipos, então ela pode ser um valor, ela pode ser o peso do produto, a quantidade de produto em estoque, o volume, tamanho de uma peça, por exemplo. Então, todas as informações, todos os dados do seu produto, da sua área, são as métricas. Exemplos de métricas: o valor de venda de um produto, o custo de um produto, quantidade de produtos vendidos, quantidade de clientes atendidos, quantidade de reclamações. Resumindo, métricas são os valores brutos. E o que são os indicadores? São os valores calculados que usam as métricas como matéria-prima. O objetivo do indicador é verificar o cumprimento de uma meta, verificar o cumprimento de uma operação, comparar o esperado versus o realizado. Então, o indicador, ele te dá uma informação a mais, não é só um número. Os indicadores têm um significado, ele tem um parâmetro, ele tem algo a ser comparado, ele se compara com alguma coisa. Podem ser apresentados por percentuais, comparações, faixas de valor, frequência, quanto tempo isso acontece, quantas vezes no mês isso acontece. Faixas de valor seria, ao invés de você mostrar o valor do lucro, por exemplo, de um determinado produto, você pode mostrar todos os produtos onde o lucro esteja numa determinada faixa de valor. Então eu quero conhecer todos os produtos que o lucro esteja entre 0 e 1000, por exemplo. Então você vai criar um indicador classificando alguma coisa, alguma métrica numa faixa de valor. Você pode comparar as métricas e chegar numa resposta também, num indicador. Criar percentuais usando as métricas. São exemplos de indicadores. O lucro, porque o lucro não é um valor bruto, ele é o valor de venda menos o custo do produto. Quantidade de vendas em um determinado período, onde você pode criar um farol, por exemplo. Então, se você tem uma meta de vendas, se você tem uma meta que você vai vender, de vender 1 milhão no mês de outubro, por exemplo, você pode dizer, se eu fizer de 1 milhão para cima, eu estou verde. Se eu tiver entre 1 milhão e 800 mil, eu estou amarelo. Se eu tiver abaixo de 800 mil, eu estou vermelho. Se você tem esse valor do lucro bruto, você não tem parâmetro, você não sabe se aquilo é bom ou se aquilo é ruim. Então, se eu te disser, olha, a loja X vendeu 1 milhão, tá, mas 1 milhão é bom? 1 milhão é ruim? Eu não sei. Eu preciso saber qual era o objetivo, qual era a meta da loja X, para eu saber se aquilo é bom ou é ruim. Então, o indicador é isso, ele trata o valor bruto para ser mostrado de uma forma que fique claro. Nossa, 1 milhão é bom, porque a minha meta era 500 mil, então eu estou muito acima do que eu esperava. Eu posso ter um percentual, quanto que eu fiz em relação ao esperado. Aí eu fiz 120% do esperado, por exemplo. Taxa de conversão é um outro indicador, que seria o volume de vendas dividido pelo volume de visitas no seu site. Claro, se eu estiver falando de uma venda online. Então você vai saber quantas pessoas clicaram no meu site e quantas compraram.
60% de quem clicou no meu site comprou. Isso é a taxa de conversão. Mas, novamente, você tem que ter um parâmetro. Quanto que eu esperava que isso fosse? Eu esperava que fosse 70%. Então 60% não tá legal. Ou não, eu esperava que fosse só 40%. 60% tá excelente. E por último, um outro indicador importante para uma empresa seria o índice de satisfação do cliente. Então, por exemplo, você manda uma pesquisa para os seus clientes, uma pesquisa de satisfação, você vai receber esses retornos, vai calcular o seu índice de satisfação e vai comparar com o que você esperava, criar os seus faróis e mostrar isso no seu dashboard ou no seu relatório. E por fim, o que são os KPIs? KPI do inglês vem de Key Performance Indicator, que em português são os indicadores-chave de desempenho. Os KPIs, eles são os seus indicadores, mas eles são os indicadores mais importantes para o seu negócio. Eles são os indicadores-chave do seu negócio, ou da organização como um todo, ou da área de negócio. E, novamente, assim como os indicadores, eles estão ligados a metas ou a valores esperados. Por que eu falei assim, estão diretamente ligadas às metas? Porque você não vai ter um KPI que não seja uma meta. Se ele é chave, é porque você tem que cumprir aquilo no período que você está trabalhando. Então, por exemplo, no começo do ano a empresa fala, olha, você tem que contratar as suas metas para esse ano. Quando você fizer as suas metas, você tem que criar KPIs para acompanhar as suas metas, porque senão vai chegar no final do ano e como é que você vai saber se você cumpriu ou não? É importante que você faça o acompanhamento das suas metas mensalmente, semanalmente. Por quê? Se você não estiver cumprindo, você tem que fazer alguma coisa para reverter isso. Se você não conseguir reverter, talvez você tenha que ir para o seu chefe e falar, olha, a gente tem que renegociar essa meta, porque mudou alguma coisa no mercado e eu não vou conseguir cumprir. Tem o objetivo de apoiar a tomada de decisão, a criação de planos de ação, projetos e mudanças em processos. Então, como eu acabei de falar, você está analisando os seus KPIs. Você vai perceber ali que não está dando certo, que meu KPI está 1 mês vermelho, 2 meses vermelho. O que você vai fazer? Usando o KPI, você vai conversar com quem você tem que conversar, com a diretoria, com o seu gerente, tomar ações para cumprir essa meta ou rever a meta se não for possível cumpri-la. Elas devem ser rastreáveis, isso é meio óbvio, não só os KPIs, todos os indicadores precisam ser rastreáveis. Por quê? Porque você precisa identificar o que está acontecendo para aquele KPI não estar sendo cumprido. Eu fiz um outro vídeo sobre o que é dashboard e eu falei um pouquinho sobre isso lá. Porque às vezes você tem um KPI e só o KPI puro ali no seu dashboard, ele não vai te ajudar a resolver o problema. Você precisa saber o que está gerando aquela informação do KPI. Então eu sugiro que você tenha um link ali naquele KPI que abra um relatório mais detalhado daquele KPI para você poder identificar onde está o problema. Então, se você está falando de vendas, por exemplo, de lucro, você poderia ter um relatório que mostra o lucro por região, e aí você poderia saber, não, é o estado X que não está performando da forma que eu queria. Então você vai conseguir tomar uma ação para que aquele estado X faça o que ele tem que fazer, entenda o que está acontecendo, para que o seu KPI volte a ficar nos trilhos, volte a performar da forma que você imaginava, que você queria. Exemplos de objetivos dos KPIs. Analisar a performance da empresa ou da área de negócio, como eu falei. Você vai analisar o andamento das suas metas durante o ano ou durante o trimestre que você está acompanhando. Analisar tendências dos clientes e do mercado. Então, você também pode ter KPIs que são criados com informações externas da empresa. Você não precisa ter só dados que saíram dos seus sistemas, então só dados que você é dono. Você pode ter informações externas de mercado, você pode ter um órgão regulador que divulga as informações de venda dos seus concorrentes, por exemplo, e você pode criar KPIs para acompanhar o seu andamento e o andamento do mercado e assim poder saber se tem alguma coisa fora que você não está enxergando. Porque, por exemplo, você caiu as suas vendas, mas todo o mercado caiu a venda, tem alguma coisa externa que está acontecendo que pode estar afetando o mercado inteiro, todos.
O Covid foi um exemplo. Com certeza, muitas empresas caíram as vendas, mas todas caíram junto. Porque, de um determinado nicho, pelo menos. Porque foi um problema global, foi um problema no mundo todo. Então, é sempre importante, quando você está fazendo uma análise corporativa, você também ter alguns KPIs externos, não só internos. E analisar a satisfação do cliente também, como eu falei no do indicadores. Então, o índice de satisfação do cliente, ele é um indicador e isso muitas vezes é importante para o seu negócio. Sempre é importante para o seu negócio saber a satisfação dos seus clientes, na verdade. Então, poderia ser um KPI num dashboard gerencial da empresa. É isso, espero que você tenha entendido. Então, resumindo, métricas são os dados brutos, quantidade, valor. Indicadores usam as métricas para te dar uma informação relevante, então estão ligados a esperado versus realizado. Então você consegue medir se aquele número que está cru, que está bruto, é bom ou é ruim. E os KPIs são os indicadores mais importantes para o seu negócio ou para a sua área de negócio. Tá certo? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tiver qualquer dúvida, qualquer pergunta, deixa aqui na caixa de comentários. Se você ainda não me segue nas minhas redes sociais, tá passando aqui embaixo, Instagram, Facebook. Pode me mandar uma mensagem lá no direct do Instagram também, que vou ficar muito feliz em te ajudar, em te responder. Gostou desse vídeo? Deixa o seu joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. E é isso. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!